Oi, gente! Vamos falar mais uma vez sobre aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história nesse dia. Eu quero falar sobre lágrimas. Há pessoas que estão me ouvindo agora, que estão vivendo o período das suas lágrimas. Como é difícil viver esse período. A Bíblia diz que é tempo de sorrir, tempo de chorar. Eu sei que a gente ama o tempo de sorrir, só que o tempo das lágrimas, ele também existe. E você vai entender que ele também é necessário. Ele é necessário, primeiro, para você aprender a dar valor quando o tempo do sorriso chegar. Mas eu quero que você aprenda uma coisa nesse processo das lágrimas. O salmista, no Salmo de número 56, o versículo de número 8, ele diz assim, Tu, Senhor, contaste as minhas vagueações, ou seja, tu viste os meus caminhos. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas no teu livro? Eu acho tão lindo isso, porque o salmista está dizendo o seguinte: Senhor, tu tem guardado as minhas lágrimas. E a segunda coisa que ele diz é: acaso não estão elas, as minhas lágrimas, no teu livro? O que entra num livro, gente? Num livro entra uma história, um escrito, alguma coisa anotada, né? Mas o que o salmista diz? As minhas lágrimas estão no teu livro. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que Deus interpreta as tuas lágrimas. Ele está querendo dizer que cada lágrima que escorre dos teus olhos tem uma história. E por mais que você não consiga se expressar com palavras, Deus entende as suas lágrimas. Talvez você não esteja suportando mais o período de lágrimas, mas eu quero te dizer que nesse período você tem escrito uma história diante de Deus. Nesse período, Deus tem anotado tudo que você tem vivido. Deus tem anotado os desejos do teu coração. Deus tem anotado o que a sua alma almeja viver. E talvez você pense, Gabriela, eu me sinto tão inútil, tão imprestável, tão incapaz, tão insignificante. É como se eu nunca fosse sair desse processo. É como se esse período nunca fosse acabar. Mas hoje, como boca de Deus para a sua vida, eu quero que você saiba, tem uma história sendo escrita em Deus, através das suas lágrimas. Suas lágrimas estão anotadas diante do Senhor. O Senhor vê a tua dor, Ele vê o teu sofrimento, Ele vê as tuas renúncias, Ele vê o peso que você tem carregado e Ele tem dito, não se preocupe, suas lágrimas estão guardadas comigo. Deus está observando a sua fase de lágrimas. E eu quero que você entenda que o mesmo Deus que tem escrito uma história com essas lágrimas, que tem anotado cada uma delas, porque elas têm uma história. Elas não são simplesmente água que cai dos olhos, não. Elas são geradas em dor. Eu quero que você saiba que as suas lágrimas têm regado as suas raízes. Elas têm amolecido o teu barro, para que cada vez mais o Espírito Santo possa fazer de você um instrumento moldável. Porque através dessas lágrimas você tem sido regada, molhada. E aí você consegue ser um material pronto para ser moldado, para ser um vaso pronto. Saiba disso, as suas lágrimas não caem dos olhos simplesmente, elas têm uma história. E essa história diante de Deus está muito bem anotada. E o Deus que anota está dizendo, não se preocupe, porque assim como existe o período das lágrimas, eu também já preparei para você a fase do sorriso. Saiba disso. Um novo tempo vai ser gerado na sua vida. Você não vai morrer na fase das lágrimas. Essa lágrima, esse período de lágrimas é um período de história. É um processo onde você tem escrito uma história. Mas da mesma maneira que você tem vivido ele, saiba que o Senhor já reservou um dia de alegria para a sua vida. Uma fase de paz, uma fase de alegria, uma fase de regozijo. Porque assim como existe a chuva, também existe o sol que vai brilhar sobre sua vida. Eu quero declarar isso. Você não vai morrer nessa fase. Não se preocupe, não fique se indagando, não se sinta esquecido, não se sinta abandonado. Nessa fase, você tem escrito história diante de Deus. Nessa fase, as suas lágrimas, elas têm gerado um testemunho diante do Senhor. E o mesmo Deus que te sustenta no período das lágrimas, está dizendo para você, eu estou te encaminhando para a melhor fase da sua vida, que é a fase do seu sorriso. Vai passar, tem dia e hora para acabar. Um sorriso de Deus vai ser gerado nos teus lábios. O Senhor vai brotar alegria no teu interior. E da mesma maneira que essas lágrimas têm saído dos seus olhos, essas lágrimas têm sido geradas em meio à dor, um sorriso também será gerado em meio à alegria e à paz que Deus fará brotar na sua vida. Acredite nisso.
As suas lágrimas têm gerado um testemunho diante de Deus. Elas não são em vão, elas não caem no chão. Não, elas têm sido recolhidas. E o Senhor está dizendo, estão no meu livro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus renove as tuas forças, que Deus te faça suportar o período das lágrimas, porque é necessário passar por ele, mas está vindo um período de alegria. Creia nisso. Beijo. Que a paz de Deus te visite aí aonde você está agora. Agora. Receba força e alegria do Senhor. Lembra de compartilhar esse vídeo com alguém. Tem alguém também precisando ser encorajado. Fica com Deus. Não esquece de ativar o sininho, de compartilhar, de curtir, de deixar seu comentário. É isso, gente. Espalhando alegria sempre. Beijo!